Olá, Laís, boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Laís. Eu vou estar auxiliando a professora Érica na moderação da sessão de hoje. Tudo bem, professora? Boa tarde, tudo Olá, bem? tudo bem? Boa Boa tarde. tarde.
Pessoal, vamos aguardar mais uns minutinhos, né? E aí a gente inicia já no horário. Vai que tem mais alguém que queira ingressar, né, Laís? O que que você acha? Pode ser assim? Isso, professora, me parece que a gente já tem representante dos 4 artigos, mas aí às 13 horas a gente dá início. Beleza, combinado. Boa tarde, Olá, Lara, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem, Lara? tudo bem? Será que dá tempo de eu pegar só uma água? Só encher a garrafinha? Tá, vai lá correndo. Um minutinho, pessoal, desculpa. Professora, a gente pode iniciar com a reprodução dos vídeos, né? Podemos sim, Laís, pode ir. Só eu abrir aqui. Olá, É, boa tarde. boa tarde. Boa tarde, Felipe. Professora, eu vou começar na ordem que está no cronograma, tá bom? Beleza, então. Pessoal, vamos iniciar, então, né, a apresentação dos artigos do CMEA de 2023, na linha de administração pública. Nós temos hoje, acho que, 4 artigos, né? A Laís me corrige se eu estiver errada, mas os que eu li aqui são 4, para apresentar, incluindo o meu, que ao final, a Laís vai fazer algumas considerações. Nós optamos em comum acordo, né, que ela vai passar todos os vídeos que foram enviados, e aí, ao final, a gente faz os questionamentos, os apontamentos, até para que a gente possa também, né, proporcionar aí uma conversa entre os artigos, né, porque, queira ou não, todos eles acabam seguindo para uma mesma linha, né, dentro da administração. Então, eu gosto muito, particularmente, de deixar a conversa, né, a discussão para o final, para proporcionar também essa interação, tá bom? Fica à vontade, Laís, é com você. Olá, meu nome é Renato Almeida. É um prazer estar aqui com vocês e poder apresentar esse estudo que foi desenvolvido em coautoria com Bruno Tavares. Vou iniciar então a apresentação desse artigo, que é fruto de um estudo mais amplo. Foi desenvolvido como parte da minha pesquisa de doutorado. O título do artigo é Nova Governança Pública, proposição de um modelo analítico, e procura apresentar então uma contribuição essencialmente teórica. O contexto desse estudo se situa no desenvolvimento do Estado moderno, considerando as influências dos mais diversos arranjos de governança na gestão pública. Em especial nas últimas 3 décadas,
se desenvolvem novas formas de governança colaborativa, notadamente através da coprodução entre Estado e sociedade. E essas novas formas proporcionam impactos nos modelos de gestão. Uma dessas formas é a nova governança pública, evidenciada com os estudos seminais de Osborne em 2006. A percepção dessa lacuna surgiu ao constatar a existência de múltiplas abordagens junto a um modelo seminal pouco amadurecido teoricamente. Ao mesmo tempo, já se verificava também a existência de um corpo de estudos empíricos considerável sobre o tema. A contribuição de um modelo teórico que considerasse a diversidade desse fenômeno, ou seja, a nova governança pública, proporcionaria então uma base para suportar o estudo em questão, bem como outros estudos futuros. Os pressupostos estabelecidos como ponto de partida foram definidos a partir de uma exploração inicial da literatura. Foram consideradas influências diversas, caracterizando o hibridismo, o aprendizado de longo prazo e a capacidade adaptativa dos sistemas, as quais são impulsionadas de forma importante pelas especificidades, principalmente dos arranjos locais. O método de pesquisa usado foi a revisão integrativa. Inicialmente foi explorada a base de dados Web of Science no período compreendido entre 2014 e 2021. A exploração dessa base de dados encontrou estudos em 15 diferentes países, nas mais diversas regiões. Nesse corpo de estudos, os casos encontrados indicaram também aplicações diversas, quanto à finalidade e o formato de políticas públicas. As abordagens teóricas mais influentes podem ser destacadas em 4 principais pontos. A dependência de trajetória, que contribui para o aprendizado de longo prazo, a memória de processos e o hibridismo entre os sistemas, sejam sistemas de gestão ou sistemas de governança. A coprodução, conceito existente de longa data, mas que segue evoluindo ao longo do tempo e apresenta diversas particularidades, a depender das especificidades da configuração. A liderança distribuída, que encontra também terreno fértil em sistemas dependentes de ambientes democráticos. E, por fim, o valor público, que guia as prioridades estabelecidas no processo mediado na esfera pública. O modelo analítico pode ser representado como uma relação que se dá dentro de uma esfera pública, que é delimitada, então, pelas relações entre Estado e sociedade. O eixo central desse sistema é suportado pela estrutura de governança, que se estrutura a partir dos arranjos de coprodução e pelo objetivo finalístico. E esse objetivo ele pode ser sintetizado pelo conceito de valor público, que é então o que proporciona os benefícios ofertados à sociedade. Dentre os elementos essenciais desse sistema, encontra-se também o triângulo estratégico. O triângulo estratégico ele vai se destinar, então, a oferecer um suporte de estabilidade, de continuidade, de efetividade, naquela concepção estratégica de uma visão de médio e longo prazo, para que esse sistema de governança funcione de maneira estável e contínua. O modelo, então, ele oferece uma noção de interdependência entre os diversos elementos, bem como de sustentabilidade através dos seus diversos eixos, tanto o eixo vertical quanto os eixos horizontais. Bom, esses elementos eles também apresentam uma relação de profundidade e de hierarquia entre eles. Então a gente vai verificar que, à medida que a gente desce nessa estrutura, a gente vai encontrar um elemento superior que suporta o elemento inferior. Ou seja, aquela ideia de não apenas de hierarquia, mas de continuidade e de profundidade que pode ser percebida nesse modelo. O estudo, então, ele permitiu confirmar os pressupostos iniciais, a saber, hibridismo
influência do aprendizado de longo prazo e adaptabilidade, bem como permitiu sintetizar e apresentar um modelo analítico, contribuindo então para estudos atuais e estudos futuros. Então, pode-se verificar que a nova governança pública ela se evidencia como um fenômeno não localizado e também com uma vocação para adaptabilidade, que é uma característica marcante de sistemas de governança local. Muito obrigado a todos. Olá. Então, agora a gente vai passar para o segundo trabalho dessa sessão. Meu nome é Érica e eu vou apresentar o artigo Design Político e Efetividade, estudo de casos em redes intermunicipais de cooperação. O estudo foi realizado junto com o professor João Luiz Passador e se enquadra na área temática de administração pública. Quando nós falamos em consórcios intermunicipais, um aspecto que chama atenção é a descentralização do Estado, o que levou à adoção de ações verticais e ou horizontais dos municípios. Os consórcios intermunicipais, eles são um tipo de cooperação federativa horizontal que surgiu dada a precariedade técnica, administrativa e financeira dos municípios. A lei que regulamenta os consórcios intermunicipais é a Lei 11.107 de 2005. No artigo, nós tratamos os consórcios intermunicipais como instrumentos sociais, como modelos de construção social, que abrange a participação de diferentes indivíduos com diferentes realidades e anseios. O design político, assim, ele influencia nas escolhas políticas. E o estudo das construções sociais traz uma melhor compreensão da dinâmica e da efetividade desse tipo de arranjo, representando um gap nos estudos sobre design político. O objetivo geral, então, do artigo foi compreender como o design político se relaciona com a efetividade de consórcios intermunicipais de cooperação, com foco na análise de construção social. Dentre os objetivos específicos estão caracterizar a rede ou consórcio em estudo, caracterizar o design político, compreender como se dá a efetividade do consórcio ou da rede e as construções sociais presentes nesse contexto. O referencial teórico tem como base as teorias sobre consórcios intermunicipais, com foco no processo de descentralização do Estado e na instituição da Lei 11.107 de 2005, a teoria de design político, com base na análise do conteúdo, das práticas e das consequências de uma política pública, a teoria de redes e efetividade, considerando a efetividade como o alcance dos resultados pretendidos pelo grupo, e considerando também o estabelecimento dos objetivos individuais e a busca, pelo alcance desses objetivos, mas também a busca por interesses comuns. A teoria de construção social e design político também integrou e compôs o referencial teórico desse estudo. O estudo foi um estudo qualitativo de múltiplos casos que considerou os consórcios intermunicipais horizontais do centro-oeste do estado de São Paulo. Ao todo, foram 3 consórcios analisados, foi encaminhado uma solicitação para todos os consórcios dentro dessas características, e 3 deles nós tivemos retorno e compôs, então, o presente artigo. Ao todo, foram 17 entrevistas, análise de 15 documentos oficiais, bibliografias sobre o tema, e observações assimétricas para a triangulação dos dados. A análise foi por meio da análise de conteúdo, com apoio do software Atlas TI. Quando nós falamos em consórcios intermunicipais, basicamente o objetivo dos consórcios é contribuir para a resolução das demandas da sociedade, da comunidade. Então, o consórcio 1, ele tem como objetivo aumentar a capacidade da região na resolução de problemas que são comuns,
O 2, buscar a realização de ações de interesse comum, representando os consorciados e agindo de forma cooperativa. E o 3, atender ao interesse comum dos consorciados com relação à implementação de políticas públicas. A estrutura e as regras e os regulamentos dos 3 consórcios, elas são muito parecidas, né? Em termos de regras e regulamentos, nota-se que os consórcios, eles se apegam muito e buscam a todo momento cumprir com as regras e os regulamentos, até porque são fiscalizados pelo Tribunal de Contas, mas a base para a ação desses consórcios nos municípios é a Lei 11.107. Com relação à estrutura de implementação, todos eles possuem uma divisão das atividades por meio de câmaras temáticas. Os municípios, eles possuem autonomia para a participação dos projetos, além de haver o arrateio das despesas. Dentre os benefícios estão aqueles ligados, né, à participação dos consórcios em rede, como a economia de escala, melhoria no processo de compras, melhoria em termos técnicos e gerencial, subsídio, né, em planejamento de políticas públicas, além também, né, de troca de experiências e de um efeito mais sinergístico, considerando, né, que esses consórcios, uma vez que se constituem, possuem uma quantidade significativa de municípios, o que faz com que eles tenham mais voz perante ao Estado e à União. Dentre os desafios, os principais citados foram mudança de gestão dos municípios, o que para eles é um dos principais desafios em relação à continuidade dos projetos, das ações que os consórcios realizam. Também a participação efetiva dos municípios que fazem parte do consórcio, então não são todos os municípios que se envolvem, que se engajam nas ações do consórcio, além também do apoio da gestão estadual e federal, que segundo principalmente o consórcio 1, não é atuante, e o que faz com que muitos projetos e muitas demandas elas não vá para frente. Em termos de construção social, nota-se que, ao longo do tempo, houve um fortalecimento, né, dos consórcios, trazendo maior representatividade regional, além de fortalecimento das gestões municipais. Dentre as vantagens está a autonomia dos consórcios, né, e dos municípios, trazendo também maior eficácia no atendimento a demandas locais. O desafio, além da falta de gestão, né, porque realmente não são todos os consórcios que participam, a prática de comportamentos oportunistas. Existem muitos municípios ou muitos atores sociais, né, que buscam uma aproximação com o consórcio com vista a alcançar algum objetivo pessoal, individual. Há também uma relação de troca entre o papel do município e o papel do Estado e da União, então essa é uma discussão que ainda existe nesse contexto dos consórcios. Por fim, nota-se então que a efetividade do consórcio, ela vem muito da relação entre o design político e as escolhas políticas que são feitas. A construção social permeia essas relações e faz parte desse contexto de análise. E nesse contexto existem muitos benefícios, mas também desafios que precisam ser alcançados. Então é importante compreender o consórcio como um arranjo que traz um potencial de desenvolvimento para os municípios e para as regiões. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para dúvidas. Obrigada. Olá, boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Felipe Salerno. Eu vou apresentar uma pesquisa realizada em conjunto com o professor Antônio Carlos Gastal de Massada, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se chama Evolução da Governança de TIC na Justiça Estadual. Análise a partir das lentes da Evolutionary Governance Theory e da Stewardship Theory. Fazendo uma breve introdução, a partir de 2020, o Conselho Nacional de Justiça iniciou um movimento muito forte da justiça digital, de trazer uma série de novas tecnologias para os tribunais, para o Poder Judiciário brasileiro, né? Como, por exemplo, o processo 100% eletrônico, uma base de dados unificada,
e com isso ocorreu um movimento também de aprimoramento da governança de tecnologia da informação e comunicação. Olhando para o lado acadêmico, duas teorias podem ser utilizadas para analisar esse fenômeno. A primeira delas é a Evolutionary Governance Theory, que é uma teoria recente que fornece diretrizes para compreender o fenômeno da evolução da governança, buscando nas bases da teoria geral dos sistemas. E o principal argumento da teoria é que as relações entre os atores acabam influenciando nos caminhos da governança. Outra teoria que pode ser utilizada é a Stewardship Theory, que vai além da relação de comando e controle da teoria da agência e traz os aspectos psicológicos e sociais nessa relação do principal com o agente, né? Ou seja, a Stewardship Theory postula que além do mero reconhecimento financeiro, as relações de confiança são muito importantes na relação entre o principal e o agente. Retomando, né, o contexto do Poder Judiciário, o CNJ monitora um indicador que é o IGOV-TIC-JUD, que avalia a governança de TIC dos tribunais em 7 dimensões: políticas e planejamento, estrutura, macroprocessos e processos, competências, desenvolvimento e desempenho das pessoas, riscos, monitoramento e auditoria, sistemas, integração e nivelamento, serviços e infraestrutura e detalhamento, que vão uma série de detalhamentos específicos do Conselho Nacional de Justiça. Né? Então, tendo em mente o contexto do Poder Judiciário de transformação digital, adoção de novas tecnologias, né, desse monitoramento da governança e das duas teorias, a questão de pesquisa é quais as intersecções entre o IGOV-TIC-JUD e as teorias Evolutionary Governance Theory e Stewardship Theory. Então, o objetivo dessa pesquisa é analisar os resultados do IGOV-TIC-JUD de 2016 a 2020, da Justiça Estadual perante essas duas teorias, né, e analisando, então, como se deu a melhor ou a pior nessas 7 dimensões propostas pelo indicador. Essa pesquisa se justifica, né, por utilizar dados públicos e prezar pela eficiência, né, dos gastos públicos, das iniciativas públicas, e também porque os gastos em tecnologia da informação e comunicação do Poder Judiciário são muito expressivos. Então, né, novamente, é uma forma né, de fomentar esse debate envolvendo os gastos em TI e como eles são governados. O método dessa pesquisa é uma análise descritiva e gráfica do indicador. Falando um pouquinho mais das teorias, a Stewardship Theory, como eu comentei anteriormente, ela foca muito na questão da cooperação e da cooperação. Ela traz uma ideia de reciprocidade, né? Ou seja, os líderes, os gestores, eles vão se esforçar, vão trabalhar pelo bem da empresa, porque eles acreditam que isso vai trazer sucesso também para eles, né? Ou seja, extrapola a questão do comando e controle e traz a questão da satisfação intrínseca, né? Das motivações pessoais. E isso, quando a gente olha sobre o prisma do serviço público, está muito alinhado, né? Então, diversas pesquisas falam que, né, a vocação para o serviço público, as carreiras públicas, trazem muito essa questão da motivação, da satisfação em trabalhar para o bem da sociedade, para o desenvolvimento do país. Outro ponto que a teoria Stewardship Theory traz é o equilíbrio entre as regras de governança e a confiança, né? Ou seja, ela traz que não adianta tu ter uma série de mecanismos de controle porque isso pode até acabar prejudicando essa relação. Então, ela traz muito a questão da confiança entre o principal e a gente para o sucesso, né, dessa relação. Já a Evolutionary Governance Theory é uma teoria recente que começou lá em 2013 e o principal expoente é o Van Asch, e ela reflete sobre esses caminhos da governança. O principal argumento dela é que diversos atores acabam influenciando no caminho da governança e ela também acaba se auto-influenciando, né? Ou seja, traz esse conceito de evolução. Sobre a perspectiva do Poder Judiciário, a ideia é que os operadores do direito, Ministério Público, Defensoria, advogados, todos eles acabam influenciando como os tribunais vão modificando os seus mecanismos de governança, né? E os caminhos que ela traça também são influenciados por esses atores. E outro ator importante também que a literatura traz é a tecnologia, né? Que ao mesmo tempo que a tecnologia vai né, que os tribunais vão adotando novas tecnologias, que a tecnologia vai ficando cada vez mais, mudando com cada vez mais velocidade, é fundamental que a governança também se mantenha atualizada e consiga responder a essas mudanças tecnológicas. Indo para os resultados, então, em virtude do tempo, vou fazer um recorte. Se percebe que em todas as 7 dimensões do IGOV-TIC-JUD ocorreram melhora, né? Então, nos 5 anos analisados, os tribunais melhoraram em termos de governança, e eu foco aqui na terceira, que é das competências, desenvolvimento e desempenho das pessoas. Então, muito se fala em tecnologia, mas o principal gargalo de governança na justiça estadual é a questão das pessoas. Como desenvolver essas pessoas, como reter esses talentos, e quando a gente olha sob a lente da Stewardship Theory, esse pressuposto da motivação intrínseca, de um alinhamento dos objetivos do gestor com a organização, tudo isso pode ser utilizado para melhorar esse indicador de governança focado em pessoas. Outro ponto interessante é a quarta coluna, que fala dos riscos, monitoramento e auditoria, a questão do controle. E quando a gente pensa em riscos, né, esses riscos são compartilhados com os demais operadores, né? O risco de um ataque cibernético, o risco de
né, de uma invasão, enfim. Então, pensando sobre a Evolutionary Governance Theory, essa relação com os demais operadores do direito pode influenciar os caminhos da governança. Então, para responder à necessidade dos advogados, do Ministério Público, que também adota uma série de novas tecnologias, justamente pensando os riscos, né, e como tu ter controle de toda essa infraestrutura tecnológica dos tribunais. Outro resultado interessante é em relação ao porte, né? Então, muito da teoria de governança fala das contingências, dos diferentes tamanhos, e isso os dados trazem evidências. O que se percebe? Que os tribunais de pequeno porte conseguiram aprimorar em uma magnitude maior o indicador do Igual-Tic-Jude, né? Tendo, então, duas dimensões de excelência e as demais aprimoradas. E isso, né, a literatura traz é muito relacionado com a questão hierárquica, né? O gestor está muito mais próximo da sua chefia para discutir, para propor políticas de governança. Então, indo para a conclusão, se percebe que para todas as dimensões ocorreu uma melhora nos 5 anos analisados do IGOV TIC-JUD, sendo que 5 delas são classificadas como aprimoradas e 2 como excelência. Se percebeu uma diferença nos resultados conforme o porte do tribunal, ou seja, tribunais menores, com estrutura menor, menos pessoas, menos recursos, menos processos, tiveram uma evolução melhor nos indicadores de governança de tecnologia da informação e comunicação. Sob a perspectiva das teorias, a Evolutionary Governance Theory traz essa questão de que o conceito da governança está em constante evolução, se relacionando com os demais atores, se relacionando com o meio, e que todos esses relacionamentos colaboram para direcionar os seus caminhos, né? Então, olhando as dimensões, que dimensões são mais impactadas pelos demais atores, né? Os advogados, por exemplo, para eles a dimensão da infraestrutura pode ter um impacto maior do que a dimensão das pessoas. Isso acaba, pela teoria, influenciando em como a governança se transforma ao longo do tempo. Pela Stewardship Theory, se destaca, né, o papel de liderança, o papel incentivador do Conselho Nacional de Justiça, fazendo monitoramento, editando normativos de governança, né, regulando essa questão no Poder Judiciário. E outro ponto interessante que a teoria traz é a motivação intrínseca, né, ou seja, quando se pensa em serviços públicos, tentar trazer essa motivação do gestor, principalmente para melhorar os aspectos de governança relacionados ao desenvolvimento de pessoas. Sobre as limitações dessa pesquisa, é uma pesquisa exploratória, e para pesquisas futuras se sugere fazer essa análise para o novo ciclo do IGOV-TIC-JUD e verificar como essas mudanças, como a governança está evoluindo nos tribunais. Deixo aqui as referências, que também estão no arquivo disponibilizado, e agradeço a presença de todos. Ótimo, pessoal. Essa agora é a nossa última apresentação de hoje, tá bom? Boa tarde, meu nome é Lara. Eu vou apresentar hoje o trabalho Fatores que evidenciam a qualidade no serviço público, que foi feito pelo Jorge Gesteira, meu orientando de mestrado, sob a minha supervisão. Bom, então só para contextualizar um pouquinho, né, o serviço público, ele é entendido como uma manifestação da responsabilidade do Estado para com a sociedade e se propõe a aumentar, então, a prosperidade da comunidade, dos cidadãos para o qual ele serve. E aí a qualidade do serviço, ela pode ser medida, desse serviço público, ela pode ser medida como o nível de satisfação dos cidadãos e pela extensão da satisfação dessa comunidade que é servida por esse serviço, né? Seja ele transporte público, gestão de escolas, esgoto, higiene pública. E aí, a literatura utiliza comumente para medir qualidade de serviço a escala ServiQual, que é bastante conhecida. E aí, aqui a nossa proposta é trazer uma medida de qualidade do serviço voltado, de fato, para instituições públicas. Então, esse trabalho buscou identificar, com base na literatura, quais são os fatores que evidenciam a qualidade do serviço público. Então, como contribuição teórica, como justificativa teórica, a gente trouxe esses fatores, né, sendo uma alternativa para a ServiQual, que é uma escala de qualidade do serviço, mais um tanto quanto genérica. E como justificativa prática, a gente tem o auxílio na gestão pública de uma forma mais eficiente, entendendo e identificando a satisfação dos cidadãos, visto que assim o gestor público ele consegue direcionar melhor os recursos de uma forma mais específica, né, aumentando esse nível de satisfação. Então, o serviço público, né, a qualidade do serviço público é essa percepção da prestação do serviço público e se ele está atendendo ou superando a expectativa dos cidadãos daquela comunidade que o serviço está atendendo.
Como já falado, em geral, para medir essa satisfação com a qualidade, é muito utilizada a escala Serve-Qual, e a nossa proposta aqui é justamente trazer uma alternativa a ela. Tá? Então, nós pegamos diversos fatores que são retratados na literatura como determinantes para a qualidade do serviço público, né? Entre eles, confiabilidade, a capacidade de responder, né? Então de atender bem, ser empático, a liderança influenciando, né, a motivação dos funcionários públicos e isso influenciando a entrega desse serviço público de qualidade, a aparência visual tanto dos servidores como das instalações, a simpatia, o comportamento cortês, ética também é mostrada na literatura como um dos fatores que influenciam engajamento do próprio cidadão, realização do servidor. Então, o servidor que se sente realizado com o seu trabalho tende a prestar um serviço público de maior qualidade. Então, nós reunimos todos esses fatores, né, fizemos um levantamento desses fatores, e aí desenvolvemos uma pesquisa quantitativa de caráter exploratório, usando dados primários e corte transversal. O nosso campo de estudo foram os servidores dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e universidades públicas brasileiras, e a população-alvo foram indivíduos adultos que já utilizaram ou utilizam o serviço público no Brasil. Tá? Os dados foram coletados, né, a partir dessa junção das diversas variáveis retiradas da literatura. Essas variáveis passaram pela avaliação de 3 experts na área de marketing e na área de setor público. E aí, no final, nós tivemos 50 afirmativas, né, entre as variáveis aceitas, as questões de controles e o perfil sociodemográfico, e submetemos isso a uma análise fatorial exploratória. Bom, então, montando o questionário a partir desse levantamento da literatura, dessa avaliação dos experts, nós tivemos 492 respostas válidas, o que dá quase aí 10 para 1, né, considerando que não são essas 50 todas as perguntas relativas às variáveis. E na nossa amostra, 84,1% dos respondentes afirmaram que já utilizou ou utilizam serviço público há mais de 5 anos, então tem um tempo um pouco maior de utilização. A maioria dos respondentes tem entre 36 e 45 anos, então 38%. 90% são servidores públicos, muito por causa do nosso campo de estudo. 38% demonstraram ter entre 36 e 45 anos. 53% como sexo feminino, mas a gente não vê muita diferença, né, entre sexo feminino e sexo masculino. 37% pós-graduados, ganham entre 4 mil e 6 mil reais e residem na região sudeste. Bom, para começar a nossa análise exploratória, nós submetemos, né, o teste de esperacidade de Barley. O p-valor deu significativo, então existe aí correlação entre esses itens, tá? E aí, depois a gente submeteu ao teste de KMO e também a matriz de correlação anti-imagem, né, para ver se os valores da diagonal principal se mostravam adequados. Então, os valores ficaram próximos a 1 e os valores acima de 0,5 também foram aceitos como adequados para o KMO, mostrando que, de fato, essa amostra poderia ser realizada uma análise fatorial exploratória. Tá? Depois a gente testou comunalidades, retiramos algumas variáveis, cargas cruzadas também retiramos algumas variáveis. E, além disso, a gente excluiu um construto porque ele ficou muito pequenininho com apenas 2 variáveis. E, no final, esses indicadores se agruparam, né, em 7 construtos diferentes. Então, restaram 29 indicadores, compondo aí 7 construtos. Bom, esses construtos, então, né, que refletem a qualidade do serviço público foram limpeza, tanto de espaço físico, né, quanto a limpeza, o ar de limpeza dos funcionários, dos servidores, tá? Motivação, resultado de auditoria, governança pública, conhecimento científico, estrutura física de onde o serviço está sendo prestado e a aparência. E aí, a gente observou que o fator predominante para explicar a qualidade do serviço foi limpeza, porque ele teve 33% da variância total,
Então, e essa variável ela reflete serviços mais essenciais, então que parecem ser de maior importância para a população. Entendendo que existe uma demanda crescente, né, por serviços públicos eficazes e eficientes, então a gente entende que é necessário esse aprimoramento da qualidade do serviço e, portanto, o estudo pode avançar aí, ajudando esses gestores públicos a conseguirem atingir serviços de melhor qualidade. Muito obrigada por terem ouvido essa apresentação. Ótimo, pessoal. Agora a gente passa para os comentários, né, professora? Oi, sim, Lara. Todos estão me ouvindo bem? Então, Sim. tá bom. Sim. Primeiro, eu gostaria, né, de parabenizar a todos pelas apresentações. Como eu falei no início, realmente todos os artigos apresentados, eles têm, né, algo em comum em termos de melhorias, né, para a nossa gestão pública, que hoje é tão cheia de desafios, né? E então vamos lá, começando pelo o meu, eu vou deixar para a Laís comentar no final, pode ser, Laís? E vocês também, né? Fiquem à vontade aí, pessoal, para comentar. Então, vou me abster de comentar sobre o meu artigo, porque eu acho que o mais importante para mim é o comentário de vocês, tá? Com relação ao primeiro artigo, nova governança pública, proposição do modelo analítico, né? É um artigo que realmente a gente percebe que, analisando ele depois, né, os autores colocaram aí que faz parte aí de um trabalho, né? O autor colocou que faz parte de um trabalho de doutorado, e realmente a gente percebe isso lendo o artigo. Só um apontamento inicial, assim, eu acho que, pensando numa possível publicação, talvez seja interessante organizar um pouco melhor a questão dos objetivos, né? Na verdade, lendo o artigo, eu não encontrei de forma clara qual é o objetivo do artigo em si, né? Então, o que demonstra também para a gente que é uma etapa de uma pesquisa. E é Renato, né? Ô, Renato, depois eu até gostaria de te perguntar, esse modelo que vocês propõem aqui na parte final da análise é o modelo que você vai utilizar para a sua pesquisa, é isso? É exatamente isso. Sim, então, eu acho que talvez o que poderia ser considerado, né? Vocês consideraram ali como palavra-chave para esse levantamento de literatura, né, o termo nova governança pública. Mas pode ser também que a gente consiga utilizar outros termos que possam demonstrar também artigos dentro dessa área. Porque, de verdade, eu achei pouquinho, né? 26 artigos num primeiro levantamento lá na Web of Science sobre nova governança pública, então talvez vocês pudessem estender e tentar levantar aí, né, outros termos como a própria governança pública. Então tem muitos artigos que eles tratam não de nova governança, mas como governança pública mesmo, e aí eles trazem todo né, um arcabouço teórico voltado para a nova governança pública, então talvez pudesse ampliar um pouquinho mais, né, esse escopo de levantamento, até para você ter certeza em relação ao estado da arte, né, desse material, né? Esse artigo aqui, na verdade, faz parte da sua revisão, né, de literatura para a tese, Isso né? mesmo. Exato. Não, e eu achei muito bacana. Eu acho que você traz assim você consegue mostrar claramente essa evolução, né, das abordagens dentro da nova administração pública para a nova governança, e depois você fala, né, também dos serviços. Então eu achei isso muito bacana, assim. Eu até guardei, vou guardar aqui o nome porque eu quero mostrar isso também para os meus alunos nessa parte inicial, introdutória, e que eu achei bastante interessante. Mas para uma possível publicação, não sei se é a sua intenção também de publicar talvez no periódico, e por mais que pareça simples falar de revisão de literatura, a gente tem publicado muito revisão de literatura, porque quando a revisão de literatura ela é muito bem feita,
né? E ela traz aí um detalhamento de como que foi feito, as etapas, e mostra uma seriedade. Então, muitas revistas, elas consideram, sim, a possibilidade de publicação de uma revisão, principalmente se ela é uma revisão sistemática integrativa, né? Então, se você conseguir avançar para uma revisão sistemática integrativa, eu acho que é um artigo que dá, sim, para uma boa publicação. Tem um método que eu gosto de utilizar bastante, que é o método de Ordinatio, não sei se vocês conhecem, que ele trabalha com a revisão com base em ano, fator de impacto e citação. Então, é também uma abordagem que a gente tem utilizado bastante para revisão de literatura e que também tem sido bem aceita, assim, nos eventos, nos periódicos, e mostra aí essa sistematização legal, assim, dos dados. Mas eu gostei bastante, né, do artigo, e eu queria te perguntar, assim, considerando, né, que o Brasil, ele é um país em desenvolvimento, como que você observa, né, essa aplicação ou essa visualização da nova governança pública dentro do nosso contexto aqui nacional, hein, Renato? Bom, primeiro eu queria parabenizar os demais, né, que apresentaram os artigos. Fiquei bastante interessado em conhecê-los um pouco mais. São temas muito interessantes. Também parabenizar a equipe que organizou essa sessão, porque eu achei muito interessante a forma como os artigos, né, constituíram essa sessão, onde, de fato, tem uma diversidade muito interessante, mas com vários pontos aí que se conectam, né? Bom, respondendo a sua pergunta, o que a gente verificou no referencial teórico é que a nova governança pública, embora tenha surgido em países, tenha sido percebida inicialmente em países mais desenvolvidos, ela se desenvolveu um pouco mais em países onde já havia ocorrido uma evolução maior nos processos de gestão. Então, a nova gestão pública teve um impacto muito grande no desenvolvimento da nova governança pública. E aí, a partir dessas experiências, o que se percebeu também é que a nova governança pública, que a gente não deve considerar apenas como um modelo único, mas um fenômeno, né, que evidencia modelos de governança emergentes, acabaram se desenvolvendo também em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, assim, a perspectiva, que essa trajetória mostra é que, principalmente em países como o Brasil, em países ainda em um estágio de desenvolvimento um pouco aquém, a nova governança pública ela apresenta-se uma série de vantagens, principalmente observando a forma como os governos locais precisam de recursos complementares para suprir a sua incapacidade. Então, do ponto de vista da governança local, então a nova governança pública ela se apresenta então como uma alternativa para suprir essas deficiências. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, e eu concordo com você, né? Na verdade, a gente percebe, assim, participando de eventos e lendo bastante sobre o tema, que a tendência é essa, né? Já pegando o gancho aí, o artigo do Felipe, que é o da evolução da governança de TIC na Justiça Estadual, também demonstra, né, um olhar, né, mais evolucionário, mais voltado para a cooperação, né, para um olhar mais organizacional. E isso, né, só mostra para a gente que essa questão da cooperação, essa questão né, de você pensar a governança de uma forma mais integrada, né, principalmente a governança pública, isso é algo emergente, né? E é uma tendência. Também, Felipe, te parabenizo pelo seu artigo, eu gostei bastante, está muito bem estruturado, né? Muito bem organizadinho. Qual que você vai utilizar na sua tese?
Menina, eu não sei que eu sou. A gente vai estudando, quanto mais eu estudo, mais eu mudo de ideia. Ai, é uma tristeza. Na hora que eu li, eu falei assim, acho que o Felipe fez esse artigo para decidir qual teoria que ele vai embasar a tese dele. Não, porque a Evolutionary Governance Theory ela é mais recente, então eu tenho ainda um pouco de dificuldade, justamente por ela ser recente, né? Não tem muitos artigos explorando ela. Que, né, é legal utilizar ela por ser um diferencial, mas eu ainda sinto falta desse suporte maior de outras publicações. Então, então estou indo mais para a Stewardship Theory justamente por ela valorizar outros aspectos que não só o financeiro, porque no serviço público não tem participação dos lucros, às vezes essa forma de recompensar o servidor ela não é financeira, mas sim, né, em outros pressupostos, o bem-estar público, as relações de confiança. Então eu estou mais inclinado pela Stewardship Theory. No meu doutorado, eu estudei a teoria da coevolução, né? Hum. Que é que parte da teoria evolucionária, né? Mas eu trabalhei coevolução, que é um outro termo aí que acho que você até comenta aqui em algum momento, mas aí talvez seja uma outra abordagem para você dar uma lida, que eu acho que é muito Ah, interessante Lamete. também, talvez Sim. para Ai, sua uma tese. terceira, meu Deus. O que me chamou a atenção, Felipe, no seu artigo, no artigo de vocês, né? Claro que está com o seu orientador junto, é quando você fala que em ambientes, né, nos pequenos, você acaba tendo uma evolução maior, é isso, das tecnologias, né? Isso. Porque o ambiente da Justiça Estadual são 27 tribunais. E eles são muito diferentes entre si. Então, o CNJ ele utiliza uma técnica para agrupar eles conforme o que ele chama de porte. E, então, para dar um exemplo, o Tribunal do Acre e o Tribunal do Rio Grande do Sul são muito diferentes entre si, que tem 10 vezes mais processo que no Acre. E isso a gente percebe, né, nos levantamentos que o CNJ faz, que os menores são muito mais ágeis, né? O distanciamento entre o líder e a alta gestão é muito menor. Então, isso acaba sendo mais fácil para promover políticas de governança, criar comitês, né? A decisão está muito mais próxima de quem está liderando. Então, a gente percebeu que isso né, carece mais estudos, mas que isso acaba influenciando os caminhos da governança. Talvez para instituições menores, mais bem articuladas, com menor distância hierárquica, elas consigam avançar mais rápido que organizações maiores, mais burocráticas. Ou talvez também por ser um ambiente mais controlado, né? Você consegue controlar melhor, porque quanto maior é, né, o ambiente, acho que mais dificuldade se tem também para conseguir implantar essas mudanças, porque ela abrange uma quantidade maior, né, de pessoas, de processos. E falar de processos, né, e você fala aqui também da questão da variabilidade né, dos ambientes, dos processos, e acho que quanto maior também, maior essa variabilidade, então mais variáveis você tem que considerar, mais fatores estão ali, impactam, né, em tudo isso. Então, assim, são mais fatores que você tem que controlar, né? Então, talvez o fato de você ter um ambiente menor, também esse ambiente acaba sendo mais controlado. Então, aí você consegue talvez evoluir um pouco melhor aí nesse sentido. Mas eu gostei Sim. bastante, assim, da maneira como você aborda, do que você traz das duas teorias. Eu acho que é bem interessante se você, eu não sei se é a sua intenção, né, de publicar esse posteriormente numa revista, esse artigo, mas se for publicar, uma sugestão seria melhorar sua metodologia. Talvez, assim, ela ficou tão curtinha e não ficou tão claro, assim, como que você pensou, o que de cada teoria, por exemplo, que você usou para fazer as suas análises. Então, assim, na hora que a gente lê a análise dos resultados, a gente percebe que você considera algumas questões dentro de cada teoria para fazer esse gancho. Mas olhando a sua metodologia, a gente não consegue entender de forma clara como que você faz todo esse encadeamento. Então, assim, Entendi. talvez seja interessante, se for, né, o interesse de vocês, uma publicação num periódico posteriormente, trazer um pouco mais essa questão da metodologia, para ficar mais claro para o leitor o passo a passo que vocês fizeram, o que vocês consideraram, por que que uma é diferente da outra, no que é diferente, né? E por que que esse aspecto é dessa teoria e não faz parte da outra, ou se tem algum aspecto que faz parte das duas teorias. Acho que isso é interessante até em relação à estruturação da análise dos resultados, né? Entendi. Mas eu achei Beleza, muito bacana o trabalho e parabéns. beleza, muito obrigado. Agora, Lara,
eu fiquei tão assim curiosa de querer saber mais sobre o seu artigo, sobre o artigo de vocês. Eu acho que é um assunto extremamente importante, né? Interessante a gente considerar, principalmente quando se fala, né, em qualidade do serviço público. Acho que a sua apresentação ela trouxe aí, esclareceu muitas dúvidas que eu tinha em relação à pesquisa em si. Só uma dúvida que eu fiquei, quem que vocês definiram mesmo como os respondentes da pesquisa? Quem foram os sujeitos? Foram, é, foi a população em geral. Deixa eu só. Eu tô com uma colinha aqui porque eu já apresentei outros artigos. Não, eu imagino. É porque você coloca É, assim que 90, acho que 95% são servidores públicos. isso, posso explicar por quê? Acho que é, Isso, é um obrigada. ponto. Mas foi a população em geral, então eu tô certo, tá? Então, indivíduos adultos que afirmaram já ter utilizado o serviço público. Mas o Jorge, como eu falei, ele é foi um orientando meu, né? Já defendeu. Agora a gente está nesse processo para publicação. E ele é servidor público. Inclusive, se você for olhar para a amostra, são servidores públicos e estão muito concentrados na área de educação, porque ele é do IFAL, do Instituto Federal do Alagoas. Então, ele consegue ali ter é, mandar, né, para mais pessoas que são dessa área. Então, por isso, a gente mandou para vários, obviamente, mas como ele é dessa área, é servidor público, então por isso que acabou ficando um volume tão grande de servidores públicos. Mas a o questionário poderia ser mandado para a população em geral, que obviamente utiliza serviços públicos. E aí um outro dado que eu queria assim comentar, né, chamar a atenção também da amostra, é porque se você reparar, a gente pergunta há quanto tempo a pessoa utiliza serviços públicos, mas a gente utiliza serviço público SUS, por exemplo, desde que nasceu. E aí algumas pessoas falam um tempo um pouco menor, então é a percepção também do que é o serviço público e de como ele está sendo atendido, né? É só um ponto que eu queria explorar e dar a amostra, desculpa, Érica. Não, imagina, sem problemas. É que realmente eu fiquei assim na dúvida, porque eu falei assim, se nós estamos falando na qualidade do serviço público e a maioria dos respondentes são servidores públicos, será que a gente não tem assim, talvez se a pesquisa ela fosse aplicada para cidadãos que não fossem servidores públicos, a gente teria um outro resultado? Né? Então, talvez pensando aí numa próxima orientação, talvez seja interessante a gente pensar dentro dessa área, porque não sei, assim, eles fazem parte desse contexto, né, da prestação do Ficar um serviço pouco público. insider, né? Então, na perspectiva deles, é higiene, mas será que na perspectiva do cidadão que não é servidor público e que consome, usa o serviço público, ele teria essa mesma visão, né? E ele teria essa mesma percepção? Ou então, né, a partir desse instrumento que vocês conseguiram montar, né? Talvez num teste mesmo, assim, de aplicar esse instrumento para ver se Sim. realmente como que a gente observaria aí essa questão, né? Então, assim, é só um ponto que eu acho que foi interessante, assim, que me chamou a atenção da sua apresentação, mas eu achei muito interessante falar de qualidade no serviço público, é um assunto que, assim, é incansável, né? A gente pode falar muito sobre isso, até porque é algo que é extremamente importante para qualquer cidadão. Mas eu não tenho muito, né, o que falar do seu artigo, como a gente não teve acesso ao artigo completo, então acaba que a gente fica meio restrito assim aos comentários. Mas parabéns pelo trabalho, pela orientação. Eu sei que é um trabalho duro orientar nessa área quantitativa e a gente vivencia isso também aqui, mas eu acho que deu um bom resultado aí, tá E bom? aí, Parabéns. obrigada, Érica, por os comentários. E aí, só um ponto: apesar deles serem servidores públicos e muitos deles são da área de educação, é, a gente fez um apanhado, né, bem geral. Então, assim, não só ele analisa-se também ele com um ponto de vista do consumidor. Mas é claro que a gente quer colocar essa escala para rodar, assim, de uma forma um pouco mais ampla, né, mais geral, até mesmo porque aqui a gente fez a construção, então agora o caminho mais óbvio é a aplicação e essa validação. E eu tenho uma orientanda também, você falou dos diferentes públicos, que ela está estudando aí a qualidade da educação
mas sobre a percepção dos técnicos administrativos, que é um público. Então, você tem ali os professores, né? Os pais, que muitas vezes são ouvidos, e como é que eles percebem influenciando aí a qualidade em geral. Então, de fato, abordar esses diferentes atores é bastante desafiador e bastante interessante. E agora é um trabalho quali, né? Então, são outros Ah, desafios. que legal. Não, não, isso é bom, né? E assim, eu acho que também se você colocar da forma como você explicou aqui, colocar lá na limitação do seu estudo, né? E tentar assim justificar como que vocês tentaram amenizar essa questão. Então, mostrar que o instrumento, ele é um instrumento que foi pensado de uma forma mais abrangente, independente, né, dele ser servidor ou não. Então, talvez isso já diminua um pouco essa questão, né, presente no trabalho. Tá bom? Mas parabéns. E Obrigada, agora eu Érica. fico à disposição, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem do meu artigo. O meu artigo, ele é um artigo de pós-doutorado, né? Que eu fiz com o professor João Luiz Passador, e ele é resultado de uma pesquisa de pós-doc que nós fizemos em consórcios intermunicipais. Antes, professor, acho que o Felipe gostaria de fazer um comentário. Ah, sim. Não, só comentar com o primeiro parabéns para todos que apresentaram, todos e todas. Não, e para Lara, só uma reflexão que eu fiquei é que o pessoal comentou da higiene, da limpeza, mas também fico pensando que agora os serviços públicos estão sendo prestados muitas vezes online, né? Então, não sei se é o caso de explorar isso na pesquisa, porque eu fiquei pensando, eu sou servidor, eu pensei, poxa, será que eu tenho que me arrumar, né, ser asseado para falar com os demais? Não, não sei, mas foi uma reflexão que eu tive da pesquisa. Não, eu queria agradecer muito, Felipe, e acho super válido essa reflexão, né? Inclusive para a gente explorar outros pontos, porque assim, digamos no marketing, vou chamar de privado, né? Mas não público, a gente fala muito dessa questão dos vários canais, do omnichannel e tudo mais. E aí eu acho que vale a pena a gente trazer isso também para a parte pública, porque hoje você tem muitos serviços que são presenciais ou que podem ser prestados de duas formas, principalmente no Brasil, né, que tem uma digitalização muito grande. Então, achei, assim, super pertinente para a gente explorar esses campos também. Com certeza é um campo de pesquisa futura bem interessante. Obrigada. A Erika voltou. É, eu também, assim como o Felipe, eu também sou servidora pública em Universidade Federal. Então, Lara, quando você falou dessa sua outra orientanda de mestrado, eu tive tantas ideias. Então, assim, eu acho que é uma perspectiva muito interessante de ser analisada também. Acho que vai gerar um trabalho muito rico. E ela não é de universidade, é porque na verdade a gente está com uma. Eu sou da FUCAP, me desculpem, né? Eu já saí falando assim. E a gente estava com algumas turmas de gestão escolar. Então ela é da área pública, mas se eu não me engano, o dela é nível educação infantil, né? Então, acho que é muito legal, porque quem toma a decisão, obviamente existe uma decisão por renda, mas existe também os pais tomando essa decisão, né? E aí muitas vezes a gente olha para os pais, e a gente olha para os professores, mas a gente também não olha para os outros servidores que são também quem fazem parte dessa entrega muito grande desse trabalho. E aí como é que eles percebem o seu valor e como é que eles percebem impactando essa qualidade do serviço entregue, né? Então, acho que vai ser bastante, tô bem feliz, assim, com essas linhas de orientação, acho que vai ser bem legal, assim mesmo. Obrigada, Laís. Ótimo, professora. Então, trabalho difícil avaliar um artigo que a gente vê que eu imaginei mesmo que fosse uma pesquisa ou independente ou fruto de um pós-doc, alguma coisa, porque a gente vê que o nível da escrita ele é um pouco diferente da gente que está começando na pós-graduação. Então, eu já queria começar dando os parabéns. Eu achei que o artigo está excelente, muito bem estruturado. Eu gostaria de fazer alguns comentários gerais, depois só duas dúvidas que eu fiquei. Eu achei o tema muito interessante, principalmente você olhar consórcios municipais, que é uma coisa, uma parceria do serviço público que muita gente não tem conhecimento que exista. Então, assim, eu imagino que talvez não seja tão estudada quanto outros tipos de serviço público, igual
universidades, tribunais. Então, eu achei uma área de pesquisa muito interessante, acho que vai muito promissora, principalmente analisar esse tipo de rede, olhando essa ótica da construção social e analisando o design político, que eu achei, sim, um insight muito interessante. E eu achei que os resultados, eles trazem informações muito relevantes para a gente, tanto como pesquisadores, quanto população, para aprender a valorizar essas práticas do serviço público. Nos resultados, eu achei muito interessante observar a similaridade de ações que a gente vê entre os 3 consórcios que foram analisados. Então, quando a gente tem redes de municípios, a gente tem redes muito diferentes, porque eu posso ter uma rede com municípios maiores, colaborando com municípios menores, então a gente tem características distintas. Então, a gente vê que os objetivos entre os 3 consórcios, eles são muito similares, que é essa questão da eficiência, da melhoria de processos, né? E eu achei muito interessante também observar essa questão da estrutura deles ser muito parecida também, em certos aspectos, principalmente por causa da regulação, que você fala da Lei 11.107 de 2005, porque o serviço público ele é muito pautado na legislação. E quando a gente vê a legislação ela sendo uma norteadora boa para essa organização de serviços, é muito interessante. Principalmente a gente vê a busca pela efetividade desses arranjos, a colaboração entre os municípios, apesar de que a gente pode ter algum comportamento oportunista ali nesse contexto, como a gente observa em qualquer relação, né? E eu acho muito interessante, porque principalmente para auxiliar esses municípios a lidarem melhor com os desafios de gestão que são apresentados para eles. A gente viu isso muito na época do Covid. Então, os consórcios municipais se auxiliando nessa questão da saúde, na questão sanitária, que a gente vê uma divulgação maior desse tipo de política pública, né? Eu queria fazer só 2 perguntas, assim, superficiais. Eu não identifiquei qual que foi o período dessa coleta de dados que vocês fizeram, se é uma coleta mais recente, se foi depois da pandemia, se foi antes, eu não entendi, porque na minha visão, não sei se isso faz diferença, mas talvez seria interessante de comentar. E lá na proposição de estudos futuros, quando você fala, porque é um estudo qualitativo, né? Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler, que é um estudo de casos múltiplos, né? Quando você fala a ampliação desse estudo para incluir variáveis quantitativas que você possa, de certa forma, generalizar, que tipo de nível, que tipo de variável você acha que seria interessante de avaliar dentro desse contexto? Assim, isso é mais uma curiosidade minha. Laís, agradeço pelas palavras. Gente, de verdade, assim, pesquisador é pesquisador, né? Então, independente de ser mestrado, doutorado, pós-doutorado, assim, pesquisador é pesquisador e enfrenta qualquer dificuldade de pesquisa em qualquer área, dentro de qualquer instituição. Então, assim, eu acho que o fato de eu estar no pós-doutorado, isso não desmerece, assim, tipo, não, né, não mostra que eu sou melhor como pesquisadora, porque, assim, eu aprendo o tempo todo, né, lendo os artigos, avaliando, participando, né, dos congressos, e eu acho que isso é muito importante porque a gente aprende muito. E eu sou muito da área do quali, né? Então, assim, pesquisa quantitativa, por exemplo, para mim já painel, já é algo que eu falo, nossa, que legal, queria saber fazer isso, tá? Então, quando aparece alguém para orientar, eu falo, você sabe? Porque, assim, eu, apesar de eu ser formada em matemática também, eu me apaixonei muito pela área, né, da sociologia, né, das ciências sociais. Então, hoje eu tenho um interesse de pesquisa muito grande, né, por esse lado da administração, que envolve as relações sociais, que envolve as pessoas, né?
E essa minha curiosidade só a título de complementação, com relação ao estudo, né, da questão social dentro dos consórcios intermunicipais, já vem de estudos do meu mestrado, que foi sobre cooperação tecnológica, universidade, empresa e governo, e aí para o doutorado, que foi arranjos produtivos locais, né, e aí agora no pós-doc eu falei, não, agora eu preciso estudar os consórcios, até porque é uma outra forma, né, de cooperação, de parceria interorganizacional. Esse estudo foi feito no período pós-pandemia, sim, que foi o período que eu ingressei no pós-doc. Ele foi uma pesquisa de 1 ano que foi feita, então permeou aí 2021, 22, né? E então foi uma pesquisa feita pós-pandemia, né? E quando eu falo do quantitativo, é que eu percebo assim que existe um gap dentro da literatura que fala de cooperação tecnológica, arranjo produtivo local, qualquer tipo de arranjo interorganizacional de pesquisas quantitativas. Né? Porque não é tão fácil assim você conseguir ter acesso, né? Nos consórcios intermunicipais, eu percebi que eu tive uma facilidade maior de acesso, vamos dizer assim, ao pessoal de base, né? Então, você pega ali dos prefeitos para baixo, a gente tem um acesso muito fácil. Agora, dos prefeitos para cima já fica mais complicado, né? Então, assim, eu consegui acesso com alguns prefeitos, mas quando você trata de acesso, né, às instâncias maiores, dificulta um pouco. E nas cooperações tecnológicas, né, e nos arranjos produtivos, o acesso aos empresários, que é uma dificuldade muito grande, né? Então, eu percebo, assim, que existem poucos estudos quantitativos dentro dessa área, e eu vejo que para quem gosta, é uma área bastante interessante, né? Até para você perceber as similaridades, perceber o que tem diferente entre eles, né? Que tipos de ações que eles realizam, porque eu percebo também, assim, que muitos consórcios que eu estudei, eles se basearam em outros que já existem e que já estão há muito tempo. Então, eles colocam aquilo como uma boa prática e eles meio que fazem igual, né? Ou melhoram aquilo que o outro fez. Né? Mas será que essa é a melhor forma? Será que não existem outras ações que esses consórcios fazem e que seria interessante, né, a gente buscar e trazer? Às vezes a percepção que a gente tem é assim, consórcio intermunicipal, aí você pega os municípios maiores, são aqueles que têm boas práticas. E muitas vezes não, né? Muitas vezes são os municípios menores que vão trazer boas práticas aí de cooperação, né? E que são interessantes. Deixa eu fazer um parênteses aqui, o professor João Luiz Passador entrou aí, né? Tudo bem, professor? Boa tarde, meus prezados. Quero pedir desculpa pelo meu enorme atraso, mas eu estava presidindo a reunião do Conselho de Departamento, eu sou chefe aqui em Ribeirão Preto. Eu estava naquela esperança de que a reunião ia terminar mais cedo, mas é sempre uma esperança que nunca se confirma. Não tem reunião curta nesse mundo, né? Então, mas eu, de todo modo, já prevendo isso, né, coloquei aí a Érica como a moderadora do painel. Tenho certeza que ela conduziu aí com muita competência e esmero, né, todo o trabalho. Obrigado, viu, Érica? Desculpa mais uma vez. Não, imagina, nós estamos aqui com vários doutorandos, né? E estamos falando bastante sobre desafios da pesquisa, melhoria também dos artigos, né? A gente teve alguns artigos aí voltados para a nova governança pública, alguns que trazem uma análise das tecnologias de informação e comunicação na gestão pública, né? A Laís que traz a Lara, desculpe, que traz uma proposta, né, de um modelo de análise da qualidade do serviço público. E aí agora eu tinha deixado para eles falarem do meu e me perguntarem a respeito do nosso artigo, porque eu falei que é um desafio bem grande a gente trabalhar com parcerias, né, intermunicipais, mas que é um campo muito grande aí para pesquisa. Então, eu dei sorte, cheguei aqui no horário para te ajudar a se defender, é isso, né? É isso mesmo, professor. E a Laís estava me perguntando porque uma das propostas que nós fizemos de estudos futuros é a realização de estudos quantitativos. E aí eu estava comentando sobre como é um desafio, né, na gestão pública, estudos quantitativos,
muitas vezes até pelo acesso, pela quantidade de variáveis que você tem que considerar, né? E essas questões aí. Bom, deixa eu falar para a Laís. Eu estou com um segundo orientado de pós-doutorado, que é um especialista em inteligência artificial. E ele está conseguindo montar uns algoritmos para ajudar a organização de informação para tomada de decisão em consórcios públicos. E você sabe que o trabalho dele foi premiado na última ANPAD. Ele concorreu, foi premiado como projeto de pesquisa. Fiquei muito surpreso, porque, na verdade, só para responder, né, sua questão, né, que eu estou imaginando, a gente tem bastante bancos de dados no Brasil disponíveis, organizados, tem alguns famosos, como é o caso da Firjan e tal, por exemplo, em relação a municípios e tal. Sempre foi muito difícil, ou também bancos de dados do INEP, né? A gente também está trabalhando com alguns algoritmos que envolvem os microdados, né, do INEP, bom, enfim. Mas é, é incrível como os dados estatísticos, né, ajudam a gente a ter um quadro preciso quando você consegue fazer as perguntas certas, né, para os computadores, né? E eu acho que esse é um caminho meio inevitável, é um caminho meio sem volta. A, a, o nosso centro de estudos aqui está envolvido com um projeto capitaneado pela Federal de Goiás, que se chama ChatGPP. E o último P é de pública, né? Na verdade, é um chat que está querendo fazer uma inteligência artificial especificamente para o setor público. É um projeto grande, envolve o pessoal da Unicamp, é bastante sofisticado, né? A agremiação aí, né, de pesquisadores, né? Então, eu acho que vai sair, né? Mas, de todo modo, como eu sou professor da área de metodologia, essa divisão muito severa entre qual e quant não está fazendo muito sentido. O que eu quero dizer com isso? O que está valendo hoje em dia, na verdade, é o exercício hermenêutico, interpretativo. Tanto faz, né, se as suas fontes de dados são formais, estatísticas, ou se elas são subjetivas, com metodologia qualitativa, né? Ou uma combinação deles, né? O que está valendo hoje mesmo é esse esforço de capacidade reflexiva do pesquisador sobre o que as escolhas metodológicas te fornecem como quadro de dados organizados, né? Então, eu acho que tudo isso está valendo. Tanto faz você usar dados do IBGE, como você mesmo fazer uma pesquisa. O que talvez precise mesmo é dessa racionalidade, dessa justificativa, o porquê você escolhe e como é que você trata os dados, né? Como é que você escolhe a coleta, como é que você escolhe o método de sistematização e assim por diante. Então, assim, o que vale mesmo é o quanto o pesquisador é capaz de justificar essas suas escolhas e dialogar com a comunidade, né, no processo de difusão. Me fiz entender? Com certeza, professor. Eu, esses dias aqui na instituição, eu conheci um chat ADV, que é para advocacia. É um Sim. chat que ele organiza petições, instrumentos jurídicos, a partir de alguns comandos que você dá. Na verdade, na área jurídica foram os primeiros, né? Tem muita É. fama já, e já está na saudade. Você imagina o tal do Watson, que era da IBM, ele fazia exatamente isso. Ele colecionava as petições vitoriosas e fazia um combo, e estatisticamente as petições formuladas pelo Watson eram mais bem-sucedidas do que aquelas feitas artesanalmente pelos advogados, né?
Então, mas olha, a gente está chegando mesmo em níveis meio assustadores, assim. Esses dias tivemos aqui uma, um seminário breve, né, de um pesquisador do Rio que mexe muito intensamente com machine learning, essas coisas todas. E foi muito legal, duas coisas foram muito legais. Primeiro que ele falou assim, ele descreveu para a gente mais ou menos como é que é a lógica do chat GPT, né? A associação de palavras. Então, na verdade, o grande segredo é a capacidade da gente fazer boas perguntas para ele. Essa que vai ser a grande arte mesmo, né? E segundo, que no final ele estava com uma versão, a última versão do ChatGPT, que já é meio experimental, eu sei que ele paga por ela. Ele perguntou para o smartphone e o smartphone respondeu em português, como se fosse aquele computador do 2001, sabe? Aquele Hall 9000, acho que era esse o nome do. Que é um computador algorítmico, porém heurístico, né? Ele é criativo. E a utopia assustadora que foi lá dos finais dos anos 60, eu olhei para o cara e falei, você está fazendo igual, né? O filme. Eu fiquei muito surpreso. E aí eu falei assim, eu já não estou pertencendo mais a esse mundo, porque já me sinto muito Também chocado. Então, é impressionante. Então, assim, eu estou agora, na verdade, fazendo provas que eu estou cobrando dos alunos a capacidade de fazer perguntas para o chat, né? Eu estou mudando. E aí ele fazer a crítica, a resposta do chat em relação aos conteúdos da disciplina, entendeu? Porque eu não consigo mais evitar que esse uso. tipo de coisa esteja presente em sala de aula. Então, assim, vamos ter que aprender o que a vida nos oferece, sem fazer desfeita. Vamos ter que, Exato. né? Aqui na nossa instituição, o chat GPT ele está dentro do nosso ambiente virtual. Pronto. É um link no ambiente virtual, os alunos têm acesso livre, a instituição tem uma conta do chat, eles usam Pronto. livremente. E isso também molda um pouquinho a forma como a gente ensina, como a gente faz pesquisa, né? E a gente tem que ensiná-los também a saberem usar. Agora, Felipe, eu acho que um dos resultados da sua pesquisa vai trazer lá inteligência artificial, hein? Já que você estuda tecnologia de informação e comunicação na gestão pública. Sim, sim, eu até enquanto estavam falando, eu estava investigando o chat ADV aqui, bem curioso, né? Como eu sou do judiciário, me chamou a atenção. Mas, assim, inclusive me chamou, pensando nos consórcios, agora eu mudei, eu era do Poder Judiciário, agora eu estou no Tribunal de Contas. E eu entro muito em contato com os municípios, e eu vejo como esses desafios que eles apontaram, né? São desafios que existem nos municípios, né? A gente pede para fazerem planos, criar políticas, e os municípios faltam pessoas qualificadas para fazer, eles não sabem nem por onde começar. Então eu via os consórcios justamente como uma alternativa para suprir essas lacunas. E esses depoimentos, né, por um lado eles falam, né, que melhorou, mas ainda alguns desafios que eu vejo nos municípios ainda se replicam nos consórcios, e achei muito interessante também. Mas sim, eu vou ter que botar a inteligência artificial de algum jeito na parte da governança de tecnologia, porque não temos como fugir, né? Já está aí por tudo. E, Felipe, talvez as tecnologias venham a redimir os municípios, porque de fato é uma penúria total, né? Assim, É em difícil. todos os sentidos, recursos materiais, quadros gestores, eu fiz uma pesquisa aqui num consórcio intermunicipal que teve na região, chamava Culturando, na área de cultura. Mas a gente começava a falar de cultura e terminava falando de outras coisas, né? Mas com muita frequência os prefeitos falavam assim, ó, eu preciso de ajuda. Falei assim, o meu orçamento aqui é uma peça de ficção, ele se repete todo ano, é igual, a gente só reajusta os valores pela variação da inflação, e no final ficamos justificando lá nas notas contábeis por que não cumprimos o orçamento, porque a gente nunca cumpre mesmo, né? Aí ele falou assim, você precisa me ajudar. Aí eu me lembro, um em particular aqui de Guariba, ele falou assim, olha, eu cuido do município, quase 100% aqui, tratamento de esgoto,
a gente cuida da mata ciliar, mas o meu vizinho degrada, né? O Rio Pardo aqui é um problema sério, a gente não consegue conversar, porque tem essa sensação, né, de que todo prefeito é um senhor feudal, né? E no município dele ninguém tasca, né? Então, talvez a tecnologia seja capaz de aproximar ou produzir um conhecimento que seja razoavelmente compartilhável entre, por exemplo, prefeitos que dividem o mesmo rio, que é o rio que vai depurar, que é o rio que vai fornecer água potável, né? Que o rio é isso, né? Então é de interesse de todos. É em Sim. torno do rio que se constrói o território, e não é o acidente geográfico que separa, né? É justamente o contrário. Então é uma outra configuração de governança e tal. E parece que as ferramentas de tecnologia têm um grande poder de ajudar nisso, né? Ou pelo menos Sim. é essa a esperança, senão a gente não estava estudando, né, Érica? É. Isso aí. Verdade. A Silvia colocou aqui no chat sobre a nova lei de licitações e contratos. Silvia, eles estavam desesperados quando eu fiz a pesquisa por conta dessa, dessa lei. Estava um desespero total em todos os consórcios, se preparando E para continua ainda o desespero, eu a acho. Acho que lei. continuam. Oi, desculpa, Felipe. Não, eu ia falar que o desespero continua, porque vivem prorrogando, né? Então devem continuar desesperados lá no consórcio. É. Mas bom, mas é bom discutir, né? É bom, porque a gente dorme com essas informações, aí tem um fenômeno meio randômico, né? E as ideias aparecem quando você está dormindo, né? Sei lá, tem umas. Ou quando está vendo televisão, está vendo novela, aí dá um insight, né? Mas é isso. Verdade. Ô, Érica, Laís, desculpa vir aqui atrapalhar o seu. imagina, professora, é sempre um prazer a sua participação e a gente consegue aprender bastante com as seus apontamentos, as suas falas. É, Generoso. vou deixar por conta aí da Laís, que é a nossa líder da sessão, para ela fazer os finalmente. Obrigada, viu, professor, por ter entrado. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, pessoal, pela participação. E assim, eu fico à disposição. Vou colocar aqui no chat o meu nome para vocês me procurarem lá no LinkedIn, quem precisar. A gente pode discutir melhor, sobre as pesquisas. Valeu. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais algum comentário, tirar mais alguma dúvida? Dá para fazer uma pergunta ainda para a Lara? À vontade. Então, eu fiquei curioso, tem muito a ver com a colocação que o professor João fez sobre saber fazer perguntas, né? Não para o chat, mas para as pessoas, nas pesquisas, né? Tem a ver com a pergunta que a Érica fez também sobre o público da pesquisa que a Lara apresentou. Então, Lara, eu queria te perguntar o seguinte, eu fiquei muito curioso para saber, porque você apresentou alguns construtos e, dentre eles, governança pública. Então, assim, se para a gente que pesquisa, às vezes o termo governança é um termo complicado de explicar, né? Por ser um termo com múltiplos modelos, aí eu fiquei pensando o seguinte, pensando no público amplo que a sua pesquisa se propõe a atender, que é o serviço público, eu entendi então que é o serviço público de uma maneira geral. Como que vocês fizeram para filtrar isso, ou seja, para que as pessoas que não têm conhecimento desse conceito, né? Normalmente as pessoas não sabem explicar muito bem o que é a governança pública. Qual o tipo de pergunta que vocês fizeram para esse público, para vocês obterem as respostas que vocês precisavam para chegar nesse construto específico de governança pública? Eu fiquei muito curioso com isso. Tá, obrigada, Renato. Eu tô até reabrindo aqui, porque faz. A gente pega o que que a literatura já tem, então a gente não cria. Travou. Travou. Opa. Voltou, Lara, pode continuar. Voltei, desculpa. Tá. Existem algumas formas de criação de escala, né? E dessa forma que o Jorge fez, a gente não parte de uma pesquisa quali com entrevistas, por exemplo. A gente parte já de um pool de items, né? De uma piscina de itens, sei lá, um agregado de itens que vem da literatura. E aí a gente coloca já todas essas, digamos, perguntas prontas, que na verdade são afirmações, no questionário.
E aí a partir dessa coleta, a gente vê como é que os itens se comportam. Então, digamos, essas perguntas, elas já vêm da literatura, a gente não realizou previamente entrevistas, né? Existem outros trabalhos meus que a gente começou com a entrevista quali, e aí depois a gente foi refinando para a parte quant. Nesse não, nesse a gente não começou com a quali, então ela foi toda uma quantitativa, e aí todos esses itens já vêm do que a literatura fala que seriam essas representações que demonstrariam a qualidade do serviço público. E aí, deixa eu só puxar aqui porque o nome do construto, na verdade, está ligado ao indicador, desculpa, que mais se destacou dentro daquele construto. E aí, em governança pública, se eu não me engano, são 3 indicadores. Desculpa, aí eu realmente não vou lembrar de cabeça, mas eu puxo o nome aqui dos indicadores, só para ficar um pouquinho mais claro. É, não, esse trabalho é o do Jorge. Dentro de governança, então, são 1, 2, 3, 4, são 5 indicadores. Um deles é sobre a governança refletir a qualidade, né? E esse foi o indicador que mais teve peso. Um outro que também está englobando governança é a capacidade de resposta, é, de responder às outras pessoas, né, de forma clara e forma rápida, e como isso reflete a qualidade do serviço público. A eficiência do gasto público refletindo a qualidade, e aí aqui, mais uma vez, a percepção de eficiência. Então, o quanto o usuário percebe que isso está sendo eficiente. A confiança transmitida pelo servidor público reflete a qualidade e a empatia do servidor público reflete a qualidade. Então, dentro de governança, a gente está olhando para esses diversos pontos. Mas como o indicador que mais sobressaiu foi esse, né, a governança pública reflete a qualidade do serviço público, então ele nomeia esse construto. Mas você vê que aí tem alguns aspectos também de percepção de eficiência do gasto, de confiança e também de empatia. Não sei se eu fui clara, Renato. Foi sim, Lara, muito obrigado. Por nada. Pessoal, mais algum comentário? Não? É, eu gostaria de parabenizar todos os autores pelos excelentes trabalhos, pelas excelentes apresentações. Acho que a gente teve uma discussão muito rica aqui hoje, né? Até mesmo com a chegada do professor João, que mais para o final trouxe insights muito interessantes para a gente. E eu acho que é isso, então, pessoal. Acho que a gente pode encerrar a sala e agradeço a todos e desejo que todos tenham um ótimo evento. Lembrando, quem puder fazer a avaliação da sessão no link que a gente enviou no chat. É isso, pessoal. Boa tarde a todos, bom evento. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada, pessoal, e parabéns aí Obrigado para pela todos os paciência. trabalhos. Tchau, tchau. Um Boa abraço. tarde. Tchau, Um tchau. Bom abraço. evento. Um abraço.